Gente, bom dia, meu nome é Armando. Antes de começar a apresentação, eu vou fazer a breve apresentação minha. Então, meu nome é Armando, eu tenho 44 anos. Eu trabalho na Sinqia, lá eu trabalho com projetos, então eu sou especialista em sistema e coordeno uma equipe de inovação. Bem, eu estou nessa área, o pessoal estava falando lá embaixo que está nessa área há 20 anos. Bem, eu tenho mais de 30 anos nessa área. Esse bichinho aí foi o primeiro computador que eu aprendi a programar. Tá? Então, assim, tem muito tempo que eu estou nisso. Eu já vi de muita coisa, boa e ruim. Bem, eu sou capixaba de nascença e mineiro de coração. Bem, sou flamenguista, não doente, tá? Muito saudável. Fã de Star Wars e de Star Trek. Então, acho que a gente tem alguma coisa em comum. Com exceção do Flamengo ali, né? Eu acho que nós temos. Bem, eu também, além de desenvolver, eu gosto de escrever. Eu escrevo no LinkedIn sobre agilidade, mas eu não escrevo só falando termos de agilidade, né? Eu gosto de... Então, eu pego os conhecimentos que eu tenho de agilidade e escrevo histórias baseadas naquilo. Bem, tem algumas certificações Microsoft, não são muitas, não. Eu já vi uns MVP aqui que o negócio é complicado. Eu vim aqui para provocar vocês, tá, gente? Mas não esse tipo de provocação. Embora eu concorde com isso, não é esse tipo de provocação, não. Eu vim aqui para provocar vocês a pensar. Então, em alguns momentos, vocês vão discordar de mim. Mas essa é a ideia, tá? É fazer a gente sair um pouco da caixa, do que a gente ouve de conceito, ler na internet, para a gente tentar pensar um pouco diferente. Bem, mas sobre o que é a minha apresentação? A apresentação é sobre um projeto de configuração e implantação de uma ferramenta de gerenciamento de ciclo de vida de desenvolvimento de 38 produtos do nosso cliente. Bem, quais foram as premissas para esse projeto? Primeiro, que tinha que ser uma suíte totalmente integrada, tá? É o melhor custo-benefício. O integrado que eu digo aqui, porque o cliente ele não queria perder tempo configurando as integrações entre vários produtos, tá? Eles queriam ter uma coisa só que fosse toda integrada. Estivesse na nuvem, e o gerenciamento de segurança integrado. Eles não queriam envolver outras equipes, por exemplo, um AD, para poder ficar configurando segurança. Eles queriam que o mesmo grupo de segurança que tivesse configurado para um lugar servisse para todos os locais que eles tivessem que mexer nesse processo de desenvolvimento. E se adequasse ao processo deles de trabalho. Com base nisso, eles poderiam ter escolhido Jenkins, GitHub ou Gira. O problema dessas ferramentas hoje, para eles, claro, para o meu cliente, isso até foi antes da gente entrar no projeto, eles não queriam ter várias ferramentas separadas, eles queriam ter uma só. Então, por conta disso, eles escolheram o Azure DevOps. Bem, nesse ponto, muita gente começa a torcer a cara para mim. O que acontece? A Microsoft, ela, por muito tempo, ela foi odiada, tá? Eu mesmo era um desses. Só que acontece, uma vez eu me meti numa discussão de internet, eu sou desses, me bato boca pela internet. Só que assim, eu não mostro minha cara, não mostro nada, eu só gosto de bater boca. Eu publiquei uma frase sobre DevOps de um cara da Microsoft, aí já começou a confusão. Primeiro falou que a Microsoft foi, qual foi o termo? Malandra de ter se apropriado do termo DevOps. Falei, gente, de onde esses caras tiram isso? Ninguém se apropriou de nada, não. É a mesma coisa que para a Microsoft se apropriar do termo Office. Não foi, hora nenhuma. Tá? A Microsoft criou esse termo Azure DevOps por conta do seguinte, ela tinha várias ferramentas e essas ferramentas estavam dentro do Azure. Tá? Então, essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, seja o Azure Test Plans, Azure Board, Server, Report, Monitor, Insights, são ferramentas que hoje estão no Azure. E são ferramentas que servem para a gente poder implementar uma cultura DevOps. Tá? Daí saiu o nome. A Microsoft não está querendo tomar nome, ela não vai cobrar royalties do nome, não. Tá? Não é essa a ideia dela. Tanto é que muitas coisas dela hoje são distribuídas gratuitamente, inclusive o Azure DevOps Server. Bem, como eu falei, a gente tem que diminuir um pouco esse ódio da Microsoft. Tá? Não que eu não esteja no lugar de vocês. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu guardo o vídeo do Bill Gates tomando torta na cara. Para mim, aquilo foi o ápice da minha adolescência, viu o Bill Gates tomando tortada. Mas por que isso? A Microsoft, por anos, ela era contra open sourcing, contra o Linux, contra qualquer coisa que não fosse da Microsoft. Tá? E isso, é claro, incomodou muita gente. Putz, a Microsoft matou isso aqui, gente. Até hoje eu tomo minha conta desse aqui. Mas a Microsoft mudou com os anos. Tá? Hoje a Microsoft, ela pode dizer que é a Microsoft paz e amor. Tá? Ela ama todo mundo, ama todos, ama até a gente, porque ela distribui muita coisa de graça.
Tá? Como eu falei, o próprio Azure DevOps Server, se vocês quiserem implantar ele de graça na sua casa, vocês podem. Claro que tem limitações para o SQL Server, para o Azure, para o Azure DevOps ou outras ferramentas. Mas ela deixa vocês baixarem e usar ela de graça. Parece até que eu trabalho lá, tá? Eu não trabalho lá, não sou MVP nem nada não, gente. Eu sou uma pessoa comum igual a vocês. Um pouco mais velho, mas comum. Tá? Claro que eu não vou falar só do Azure DevOps. Existem existem muitos produtos no mercado que atendem o DevOps hoje, tá? Esse daqui é uma tabela periódica. O pessoal de TI é muito criativo. Eles criaram uma tabela periódica de ferramentas de DevOps. Gente, se vocês começam a olhar isso daqui, é muito doido o negócio. O pessoal é criativo demais. Eu tenho um link para isso daqui no final da apresentação, tá? Existe um outro site também, que é o CNCF.io. Isso daqui, gente, cada íconezinho desse, para quem não conhece, é uma ferramenta na nuvem, tá? Tem assim, eu já conheci um cara lá na SIM que ele falou o seguinte: Armando, eu perdi noites e noites estudando cada uma dessas ferramentas. Eu não tenho mais esse pique, literalmente, não tenho mais, eu não tenho mais idade para isso, tenho 2 filhas, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Mas tem muitas aqui, é claro, que vale a pena a gente dar uma olhada. O Kubernetes está aqui, o Azure Functions está aqui, muita coisa boa aqui para a gente dar uma estudada, tá? E ele está segmentado. Aqui, ó, a gente tem raiz e tem colunas aqui explicando para que serve cada ferramenta dessa. Tá? Então, se vocês estiverem pensando em implementar e não sabe o que escolher, ou aonde eu posso ver tipo um supermercado disso, o CNCF.io é uma boa ferramenta para isso. Tá, mas voltando ao meu projeto. Quem é o meu cliente? Meu cliente é o segundo maior fundo de pensão do Brasil. Tá? Fundos de pensão, eles pagam aposentadorias para privados. Então, você pode contribuir todo mês e no final do seu tempo de serviço, você vai receber de uma forma da empresa, além do INSS. Esse cliente é a Petros. Quando a Petros chamou a gente, ela já tinha determinado qual a ferramenta que ela queria, que era o VSTS 2018. Não era nem Azure DevOps. Foi uma coisa que pegou a gente meio de surpresa no meio do caminho. A Microsoft mudar o nome e mudar toda a ferramenta. Tá? O Azure DevOps, a Petros hoje, ela tem de 30 a 40 usuários dentro do Azure DevOps. Usuários mesmo, com licença lá dentro. Ela tem 20 desenvolvedores internos, 7 DBAs e mais de 40 produtos que são mantidos por esses 20 desenvolvedores. Não foram eles que fizeram tudo, obviamente, mas com o tempo são eles que ficaram responsáveis. Não são qualquer desenvolvedores, tá, gente? Vamos falar para vocês daqui a pouco por que não são quaisquer. Ela teve uma motivação para fazer esse projeto? Claro que teve. Ninguém vai investir dinheiro num projeto de mais de 1 ano e meio se ela não tiver uma motivação forte para isso. Aqui algumas delas. Além de custo-benefício que eu falei, a motivação dela era aumentar a integração entre os desenvolvedores e operação. Não sei se isso acontece com vocês. O pessoal de desenvolvimento e operação lá, eles tinham uma meia rixa. Tipo assim, o pessoal de desenvolvimento mandava o negócio para o ar e parava a produção. Eu acho 30 anos, eu acho que eu nunca vi isso acontecer, não, gente. O pessoal ficar brigando, vocês pararam o meu ambiente. Não, mas o cara testou, homologou. E tinha muito disso, tá? Lá. Eu acho que era só lá, mais lugar nenhum. Só que eles viram o seguinte: qual o melhor jeito do desenvolvedor não fazer muita cagada, vamos falar dessa forma, né? Bem, eles pensaram, vamos primeiro automatizar o processo desses desenvolvedores. Desenvolvedor, ele estuda a vida toda, não é para vir aqui na frente falar, não. É para desenvolver. Então, eles pensaram o seguinte: vão tirar da mão dos desenvolvedores qualquer coisa que não seja desenvolver. Então, eles pediram para a gente automatizar o processo para os desenvolvedores. Então, tudo que não fosse relacionado com o desenvolvimento, tiramos da mão dos desenvolvedores. Implantar um processo de implantação contínua. O que é isso? É parar de deixar o desenvolvedor ficar copiando coisa para homologação em produção. Então, tudo que entrava em produção tinha que ser automatizado. O desenvolvedor não bota a mão, não pode, gente. Desenvolvedor é criativo, nós somos criativos, né? Eu estou falando deles, mas sou eu também. Nós somos criativos. A gente quer ser criativo para tudo. Às vezes, até para pedir ônibus, a gente quer ser criativo. Respirar, né? Então, eles falaram o seguinte: acabou com esse negócio. Ninguém copia mais nada, a gente quer que o processo tenha uma pipeline lá para copiar para homologação e para produção. O mesmo executável, isso era muito importante para a Petros. Por quê? Acontecia algumas coisas, dessa vez foi na Petros mesmo, que o desenvolvedor pegava, gerava o executável dele, o binário, copiava para homologação e pegava,
pô, testou, tá ok, o cliente aprovou, tudo isso internamente, tá? Não tem equipes de desenvolvimento, não tinham na época equipes que se desenvolviam para fora. Aí o cara pegou, homologou, aprovou. Beleza, ó, pode subir para produção. Aí o desenvolvedor, gênio, falou assim, olha só tem um problema, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, que esse jeito aqui é para funcionar em homologação só, entendeu? Tem que fazer uma pequena alteração para subir em produção. Aí o cara ia lá, fazia isso, subia em produção. Adivinha o que acontecia? Parava tudo. Aí dava aquela briga básica de pessoal de dev e operação. Bem, com isso tudo, eles melhoraram a qualidade, obviamente. E uma coisa importante para eles era analisar as métricas dos processos, tá? Isso é claro, é coisa de gerente. Desenvolvedor não quer saber de métrica, não. Desenvolvedor quer saber de desenvolver. Requisitos para esse projeto. Apropriação, isso é uma coisa que não tem no Azure DevOps. E esse dia eu fiquei atentando o pessoal no Twitter lá da Microsoft, eles falaram, não tem intenção nenhuma de fazer isso, tá? Então, ou vocês usam de mercado, ou vocês desenvolvem uma. Foi o nosso caso. Tinha Explorer e Git para todos os desenvolvedores. Básico isso, né? Não. Olhem a última linha que vocês vão entender por quê. Rastrear a atividade por funcionalidade, implementar uma política de branch merge e o mais legal desse projeto, pipeline para Delphi, Java e COBOL AS 400. Assim, a gente acha que não existe mais COBOL. Sim, os dinossauros ainda existem. Eu sou um desses, tá? Esse pessoal que programou em cartão perfurado ainda está vivo. Eu nunca programei em cartão perfurado não, tá, gente? E eu estou aqui zoando o pessoal do COBOL, mas eu já aprendi COBOL e já desenvolvi até em Natural Database, que é um negócio tão doido quanto COBOL. Isso aqui é um Hello World em COBOL, coisa linda que é. Só um detalhe, tá? Essas Identification, Environment Division aqui é tudo obrigatório. Não pode tirar isso, não. Para quem nunca viu um programa COBOL. O interessante do COBOL S400, ele não é um COBOL qualquer. Para a gente poder buildar um negócio desse, a gente tem que baixar as fontes do Git, empacotar tudo, dependência, manda isso para dentro do banco de dados do COBOL S400. O banco de dados builda e devolve um executável. Foi a coisa mais doida que eu vi, porque quando eles falaram em COBOL, eu pensei que era uma coisa simples. Linha de comando, a gente compila um programa no COBOL. Mas não é que eles falaram, não, Armando, você tem que acessar um servidor em Unix, mandar ele buildar e ele vai te cuspir um executável. Para mim isso foi uma coisa assim, putz, você ferrou o projeto todo. Não é que eles falaram isso, mas não. Teve como, tá, gente? Grande parte desse sucesso desse projeto foi por conta do Azure DevOps. Não é só propaganda, não. O fato dele ser todo integrado, ter todas essas integrações, ser tudo uma ferramenta só, ajudou demais. De estar tudo dentro do Azure. Isso aqui é a nossa arquitetura que a gente teve que fazer para o projeto. Não fui eu que desenhei essa arquitetura. Quem desenhou isso foi o Leonardo Ferreira, e ele hoje está na DTI, mas ele pediu para eu não falar o nome dele, porque ele falou que ia ter gente da DTI aqui. Mas sim, foi ele que desenhou, tá? Vocês podem ver que a arquitetura, toda serverless, tá? Ela é toda trabalhada só dentro do Azure. Os únicos servidores que, obviamente, gente, levar um servidor COBOL e IBM S400 não tem como para o Azure, pelo menos não que eu saiba. Então, toda essa arquitetura que vocês estão vendo rodava só na nuvem. Tá? Então, a gente tinha um Service Hook, um Service Bus, a Azure Function, lendo esse Service Bus, ela processava as regras e lia algumas configurações que estavam no banco. Tá? Isso aqui parece uma coisa nossa. Não, gente. Tranquilo fazer isso. Tá? Muito por conta do que é o Azure DevOps hoje. Tem como fazer em outras ferramentas? Claro que tem. Tá? Só como eu estava falando para vocês, é questão de necessidade do nosso cliente. Nosso cliente pediu para ser uma ferramenta integrada. E hoje, a que nos atende, pelo menos até hoje ainda, é o Azure DevOps. O antes e depois, bem, eu falei lá antes e depois, tem que mostrar alguma coisa de antes e depois, né? Bem, nós fizemos um questionário para ver maturidade do processo deles interno. Isso aqui foi o antes. Bem, os números, nem presta tanta atenção nos números. Esses gráficos aqui, eles indicam qualidade, governança e outros itens que a gente mediu. Bem, o antes e o depois. Só para vocês terem uma ideia, um dos que está aqui mais baixo é qualidade, eu vou explicar para vocês por quê. Bem, DevOps a gente entende que tem que ter planejamento, automatizar código, build, teste, automatizar release, deploy, você tem que ter operação envolvida no processo e tem que poder monitorar todo o processo. A gente faz isso? Faz. Tá? Usando o Azure DevOps. Mesmo a parte de monitoração, eles falaram o seguinte, ó, eu não quero ter que ficar entrando toda hora no Azure DevOps. Não, manda esse negócio, faz um e-mail para a gente que eu quero saber
quando tiver algum problema para poder ter uma ação mais rápida. Então a gente também implementou isso. A gente pode falar que a Petrus hoje tem uma cultura DevOps? Bem, baseado nisso aqui, em primeiro momento, sim. Só que tem um outro gráfico aqui, vamos falar de gráfico, né? Um exemplo aqui. O que poderia ser incluir o DevOps? Incluir desenvolvimento ágil, integração contínua, entrega contínua, desenvolvimento contínuo. Isso seria o DevOps. Só que tem um porém. A Petrus ela não tem desenvolvimento ágil hoje. Hoje, para ela, considerando lá os 4 itens lá do Manifesto Ágil, o processo dela ainda é mais importante para ela. Então, ela tem a cultura DevOps? Sim. Porque é o seguinte, tem muita gente radical demais. Eu costumo dizer que DevOps não é ferramenta, gente, não é só ferramenta. Claro que isso ajuda para a gente poder ter agilidade, fazer algumas coisas, mas é cultura. É cultura de transparência, comunicação, confiança. É cultura. Então, se a gente muda a cultura de alguma coisa, a gente passa a poder falar que a gente tem DevOps. Um outro problema da Petrus, ela não tem também teste automatizado. A gente está falando de COBOL, né, gente? Mas a Petrus mudou a cultura dela. O envolvimento hoje do dev cooperação é outro. Então, eu costumo falar o seguinte, a gente não tem que ser radical, a gente tem que procurar um caminho do meio, equilibrar as duas forças aí do lado. Tá? Porque tem uma frase de um cara, eu não gosto dele não, mas ele falou o seguinte, que meu espanhol é pavoroso. Hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás. Bem, a gente não tem que chamar qualquer coisa de DevOps, não é essa a ideia, tá? Mas a gente tem que ver se a cultura da empresa mudou. No caso da Petrus, eu garanto para vocês, a cultura mudou, tá? Por isso que eu falo o seguinte, a Petrus hoje tem a cultura DevOps? Tem. Ela pode não ter a cultura que a gente prega nos textos, mas ela tem a cultura DevOps. Bem, gente, já estão ali quase tacando coisa em mim ali, já acabou meu tempo. Eu vou só deixar meus contatos, tá? E quem quiser aprender mais sobre Azure DevOps, esse QR Code aí, tem uma lista de links lá que vocês podem acessar. Não só links disso daí, mas também alguns twitters de gente famosa lá que vai ajudar vocês. Tá? Obrigado, gente. Boa tarde. Bom dia.